Olá, sou a professora auxiliar Maria da Conceição e hoje nós vamos falar um pouco sobre substâncias e misturas. Mas antes de começar, vocês já se perguntaram o que é matéria e substância? Bom, o universo é constituído de matérias e matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. As diferentes espécies de matéria que têm composição fixa chamamos de substâncias. Por exemplo, a água é uma espécie de matéria constituída por uma composição fixa de hidrogênio e oxigênio. Portanto, a água é uma substância. O que é substância? Como eu já falei anteriormente, é qualquer matéria que apresenta as mesmas propriedades físicas definidas, determinadas e praticamente invariáveis, nas mesmas condições de temperatura e pressão. O que é mistura? Bom, matérias que são constituídas por mais de uma substância componente e cujas propriedades físicas variam para cada amostra nas mesmas condições de temperatura e pressão. Tipos de substâncias: substâncias puras ou simples. Essas substâncias são constituídas de uma molécula formada por átomos do mesmo elemento químico ou mesmo tipos de átomos. Substâncias compostas são formadas pelas combinações de átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes. A classificação das misturas. Fase 1. Em uma mistura, cada uma das porções que apresentam aspectos homogêneos ou uniformes. Misturas homogêneas: toda matéria que apresenta uma única fase, ou seja, o sistema homogêneo é aquele que apresenta as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão. Isto é, apresenta o mesmo ponto de fusão, o mesmo ponto de ebulição, a mesma densidade, etc. Em qualquer porção retirada do sistema. Um exemplo claro: a água misturada com álcool. Misturas heterogêneas: toda matéria que apresenta pelo menos duas fases. O sistema heterogêneo é aquele que não apresenta a mesma propriedades em qualquer parte de sua extensão. Isso é, aquele que tem duas porções quaisquer podem apresentar pontos de fusão, ponto de ebulição, densidade, etc. Eles possuem todas essas características, só que diferente uma da outra. Por exemplo, a água e o óleo. Eles vão possuir propriedades diferentes devido à não mistura de um com o outro. Porém, é possível observar que o sistema heterogêneo é formado de dois ou mais sistemas homogêneos, os quais são limitados por superfícies de separação visíveis. Mesmo quando essa superfície se separa, é visível somente por meio de microscópio.
eletrônico. Algumas dessas fases. Processo de mistura. A mistura, ela passa por alguns processos. Exemplos de mistura, ela passa por processos